Boa noite. Nós vamos orar. Vamos todo mundo fechar o olho e o tio vai falar e vocês vão repetir. Muito bem? Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia. E eu te peço, me ensina a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Como que se chama a palavra de Deus? Bíblia. A Bíblia, ela tem quantos livros? No Velho Testamento tem quantos? 39 e no Novo? 27. Quase, hein? E alguém aqui sabe dizer o nome de todos os livros? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, Apocalipse e João. Muito bem, vamos bater palma para ela. Olha só, gente dando aula pra gente de Bíblia, hein? Então vamos lá ficar em pé? Os livros da Bíblia. E aí a gente vai aprender sobre um pouquinho só mais sobre o céu, que eu quero saber se vocês sabem. Nós vamos aprender sobre que lá no céu existe um culto. Mas aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que nós fazemos quando nós vamos para o culto? Orar, mas adorar a Deus, ler a Bíblia, o que você fala? Louvar, né? E assim, vocês sabiam que Jesus amava a adoração das crianças? Vocês sabiam? Ama? Tanto que assim, teve uma vez que Jesus estava perto do templo e aí algumas crianças começaram a chegar perto dele e falaram assim: Hosana ao filho de Davi. O que é Hosana? Por que
filho de Davi, se o nome do pai de... Como que era o nome do pai de Jesus? Deus, mas aqui na... José. Mas por que ele era chamado filho de Davi? Ele era descendente de Davi. Muito bem. Então ele era a mãe e o pai, né? Por que Jesus foi chamado de filho de Davi? Porque naquela época eles falavam que quando ele era descendente de alguém, eles poderiam falar que era filho desse alguém. Por isso que eles falavam que Jesus era filho de Davi, porque ele pertencia, né, à descendência do rei Davi. Mas e o que significa Hosana? Descendente? Não. Hosana ao filho de Davi. Glória, saudação? Não. Ninguém sabe? Deixa eu vai falar então. Hosana é uma expressão lá da língua que Jesus falava, né, na época deles, lá do hebraico, que significa: salva-nos, te imploramos. Então as crianças estavam cantando para Jesus assim: Hosana, o filho de Davi, estavam cantando assim: salva-nos, te imploramos, filho de Davi, que é Jesus. E quando Jesus nos salva, é para a gente ir para algum lugar? Para o céu, né? Quando Ele nos salva, a gente vai para o céu. E no céu também vai haver culto. Vocês sabiam disso? Não? Aí, no céu também, então, vai haver culto. E a gente já aprendeu que culto é adorar a Deus, louvar ao Senhor. Lá a gente não vai precisar orar pensando em Deus, porque a gente vai estar ali na frente de Deus e a gente vai poder falar tudo aquilo que a gente sente, aquilo que a gente tem vontade, diretamente para Deus. Eu sei que lá no céu a gente vai adorar, entendeu? A gente vai adorar ao Senhor, vocês vão ver. Então, ó, no céu vai ter a Copa do Mundo? não. No céu vai haver adoração. A gente vai ter tanto prazer, tanta alegria em adorar a Deus, que essas outras coisas não vão ter mais importância. Essas coisas são daqui da terra. A gente gosta, né, de ver um jogo, de se divertir, de sorvete. Mas lá no céu, a presença de Deus vai gerar tanta alegria no nosso coração que a gente não vai querer mais ver essas coisas. E aí, como que a gente sabe que vai ter um céu? Como que vai ser o céu? Como que a gente sabe disso? Na Bíblia conta tudo. Quem escreveu isso na Bíblia? Os discípulos. Foi um discípulo. Jesus. Foi João. Foi um discípulo chamado João. Depois ele, olha, já estava. Ele escreveu o último livro da Bíblia, que se chama Apocalipse. Apocalipse significa revelação. Então João teve uma revelação que veio de Deus sobre como ia ser os últimos dias. A gente não vai ver tudo sobre os últimos dias agora, mas a gente vai ver algumas coisinhas do que João ele aprendeu com Deus. E assim, tinha passado já muito tempo, e João já estava velhinho, e ele estava morando numa ilha chamada Patmos. E ele estava lá, sabe por quê? Ele estava preso. Essa ilha era tipo uma prisão, e João estava preso porque ele anunciava a palavra de Deus. E naquele tempo, o mundo não queria ouvir a palavra de Deus, e por isso prenderam João lá. Fala, Benjamin. Mas a gente já ouviu essa história. Calma, não ouviu tudo não. Você pode ter ouvido uma parte. Naquela época, os governantes não queriam que a palavra de Deus fosse anunciada. Por isso João estava preso nessa ilha.
E olha só, nesse mapa, onde ficava a ilha de Patmos. Quem já ouviu falar de um país chamado Grécia? Eu. Quem já ouviu falar de um país chamado Turquia? Eu. Então, olha só. A ilha de Patmos ficava aqui no oceano, no meio entre a Grécia e a Turquia. Olha só aqui onde ficava Patmos, né, na Europa. E vocês já ouviram falar das igrejas que João escreveu? 7 igrejas, olha só: Laodiceia, Éfeso, Filadélfia, Sardes, Esmirna, Tiatira e Pérgamo. Essas aqui que ficavam as cidades para quais João escreveu as cartas. E aqui João estava preso nessa ilha aqui que chamava Patmos. E aqui ele estava preso e tendo a revelação do Senhor. Então aqui está o nosso amigo, o apóstolo João, e ele estava escrevendo, né, as coisas que ele estava vendo de Deus. E um dia ele recebeu a revelação do céu. Ô tio, o céu é tão lindo assim, o negócio. Mais lindo. Olha só, a gente fala às vezes céu pro céu azul que a gente vê. Às vezes a gente fala céu para o universo, né? Mas a gente também fala céu para o lugar onde Deus está. Lá, o paraíso está lá também. Mas no céu vai ter ruas de ouro, casas, palácios, mansões. E Jesus ele foi preparar esse lugar para mim, para você que aceita Ele como Salvador, né? E eu também quero ir lá, a gente cantou lá, né? O céu que a gente vê aqui é azul, mas o céu tá cheio de ruas de ouro, então fica dourado. Aí um dia João estava lá na ilha de Patmos, e ele estava lá em comunhão com Deus, e aí de repente ele teve uma visão. O que é uma visão? Quando eu estou olhando aqui e de repente aparece, igual o Mateus falou, uma realidade paralela, né? E olha... Parece um anel, né? Oi? Parece um anel. Mas é assim que começou a visão de João. E ele começou a ter uma revelação sobre uma parte do céu. E aí ele contou pra gente. Olha só. E aí João, olha só, tô falando que isso aqui vocês nunca estudaram. Presta muita atenção, hein? Calma que o tio vai contar. Muitas dessas coisas aqui são representações, tá bom? Mas o tio vai contar igual está escrito na Bíblia. Então João entrou lá na visão dele, ele entrou na sala do trono. E no trono quem estava? Deus Pai. E aí a gente não sabe como é Deus Pai, porque ninguém nunca viu. Então por isso que está representado ali como uma luz forte. Vocês estão vendo que tem como se fosse uma roda ali ao redor? Deus ele é tão santo que se a gente vê Deus, do jeito que a gente está, a gente morre por causa do nosso pecado. Mas eu já vi o rosto dele. Você já viu? Depois você me conta. Aí, vocês estão vendo esse vermelho ao redor do trono? João escreveu isso como se fosse um arco-íris ao redor do trono. E aí tinham 24, tá vendo esses aqui que estão sentadinhos? 24 anciãos. Aí a Bíblia fala desses 24 anciãos. Não, 12 anciãos eram os apóstolos e 12 são os patriarcas do povo de Deus. Ao redor dos anciões, esse exército de anjos. Olha só quantos anjos ao redor. E quem sabe quem é esse aqui?
João chamou eles de seres viventes. São seres que não existem na terra aqui. A gente nunca viu nada igual a esse, tá? E eles tinham asas, e aí um tinha cara de leão, um tinha cara de boi, um tinha cara de homem e um tinha cara de águia. E a Bíblia fala que todos eles estavam adorando ao Senhor. E os anciãos, teve uma hora que eles tinham coroas. E eles adoravam ao Senhor, tirando a coroa deles, e se prostraram diante de Deus. E aí sabe como eles adoravam? Sabe o que eles estavam cantando? Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, aquele que era e o que há de vir. Sabe o que isso significa? Que Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E Ele é em todo o tempo, que Deus não está preso no tempo. Então, os anciãos cantavam, prostravam, tiravam suas coroas e ofereciam a Deus e cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e o que há de vir. Isso é só uma parte da adoração. Tem mais? Tem mais. Tem muito mais. E aí, de repente, João viu um livro. Vocês sabem que naquela época o livro não é igual hoje, né? O livro era um rolo. Tá vendo que aqui que era um rolo? Ô senhor, mas como é que eles conseguiram pegar o papel? Eles tinham Naquela época existia papel? É um papiro que chamava. E eles escreviam no papiro e enrolavam. Eu pensei que eles pegavam a casca da madeira da árvore e depois eles lisavam. E isso é o papiro. Entendeu? E aí, nesse livro tinha, tá vendo esses negocinhos aqui? A gente chama isso aqui de selos. É pra segurar e a gente desenrolar as coisas. Para ninguém abrir. Então, nesse livro tinha 7 selos. E os animais, né, os seres viventes, eles perguntavam: quem é digno de abrir o livro? Ó, só vou te falar uma coisa: quem tem pecado não pode abrir esse livro. Não tem pecado. Todo mundo tem pecado. Agora só tem uma parte branca e uma parte vermelha. Aí os seres viventes perguntavam: quem que é digno de abrir esse livro? Aí começaram a pensar assim, que não tinha ninguém digno de abrir o livro. Aí o João, olha só, na Bíblia fala que o profeta João chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Isso está em Apocalipse, capítulo 5, versículo 4. Mas eis que então um anjo falou para João assim: João, calma, tem um que é digno de abrir o livro. Quem vocês acham que é digno de abrir? Jesus! Jesus foi o único que não teve pecado. Ele foi tentado, mas não pecou. Aí, olha assim, o anjo falou assim para João: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Agora vamos entender algumas coisas. A gente está falando de Jesus. Por que ele fala que Jesus é leão da tribo de Judá? Porque ele é filho de Davi? Porque ele é O leão é um animal forte. Ele é valente, corajoso. Então a gente faz uma analogia, porque Jesus foi forte, ele é valente, corajoso e morreu por mim e por você.
Mas tem uma outra explicação. Vocês lembram que falam que Jesus era filho de Davi. E Davi era de uma tribo. Qual tribo? De Judá. E sabe qual era o símbolo da tribo de Judá? O leão. Então, Jesus ele era chamado leão da tribo de Judá. Então ele era digno para abrir o livro. Aí João viu um trono. Viu um trono e nele estava um cordeiro. E aí? Jesus é leão, mas também é um cordeiro? É o cordeiro. Tio. Pera aí, a Elô vai falar. Fala, Elô, por que Jesus é cordeiro? Porque quando ele foi morto na cruz, ele parecia um cordeiro, porque ele não fez nada. Isso, fala, Daniel. O cordão. Hã? O cordão. Cordão? Fala, Benjamin. Ô tio, mas como é que Cordão é um cordeiro se o leão nem tem muito pelo? É só uma representação. Cordão. Mas o tio está explicando isso porque vocês vão ouvir muitas vezes falar que Jesus é um leão. Ouvir muitas vezes falar que Jesus é um cordeiro. É um da tribo de Judá, mas ele também é um cordeiro. No livro de Isaías, quando Isaías profetizou sobre a morte de Jesus, fala que Jesus foi levado ao matadouro como uma ovelha. A ovelha morre, fica quietinha, Coitadinho. né? E Jesus ele foi levado para a cruz e ele morreu sem falar nada, sem reclamar. E ele morreu por quê? Por todos nós. Precisava pagar o preço do pecado, que o pecado ele nos afastou da presença de Deus. E só tinha um jeito do ser humano voltar a se aproximar de Deus. Tio, passa para o Felipe. Não deixei ele já ver. Era pagando os nossos pecados com preço de sangue. E o sangue quem deu foi Jesus. Então com o sangue de Jesus nós podemos nos aproximar de novo. E aí, então Jesus é o leão e é o cordeiro. E na Bíblia fala também que um dia Jesus ele vai voltar. E ele vai mesmo, e ele vai vir buscar todos aqueles que o aceitaram como seu Senhor e seu Salvador. Fala, Jennifer. Tio, pode ser hoje. Pode ser qualquer momento. Pode ser qualquer hora. Por isso que a gente tem que aceitar Jesus como Salvador. Pode ser. Pode ser de madrugada. Porque ninguém sabe a hora que Jesus vai voltar. Ô tio, uma vez no YouTube, né? Que o menino, né? Ele tava assim, normal. E aí, né, ele tava tirando uma foto. E aí, né, ele viu uma pessoa voando lá pra nuvem. E aí, na hora que viu, falou, é um anjo. E aí, então Jesus ele vai vir buscar todos nós. E nós vamos para o céu. E nós vamos fazer o culto no céu. Todos nós, com os anjos, com os seres viventes, com os anciãos. E nós vamos cantar para o nosso Senhor. Então, o livro de Apocalipse, ele traz a revelação de muita coisa que ainda vai acontecer. Mas no fim de todas as coisas, o Senhor Jesus ele vai voltar. E ele vai ir buscar todos aqueles que aceitaram ele como Salvador, né? E aí todos nós vamos morar com ele lá no céu e adorar ele lá no céu. Mas é importante a gente aprender isso. Por que é importante a gente aprender isso? Vocês sabem por que é importante a gente aprender isso? Porque a gente precisa aprender a reconhecer os sinais de que Jesus está voltando e que Ele vai buscar a gente. E se a gente tiver com o pecado no nosso coração, a gente vai com Ele? Não, né? Fala, Manu.
Mas você está fazendo o seu papel, você está anunciando, e é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que pregar a palavra de Deus todo momento para os nossos amigos, para os nossos familiares que não conhecem Jesus, e também levando para a nossa vida que Jesus é o nosso Salvador, que Ele morreu numa cruz por causa do meu pecado, por causa do seu pecado, por causa do nosso pecado, e Ele pagou o preço. Então não tem mais dívida. Jesus pagou o preço. Quando eu aceito que Jesus seja o meu Salvador, Ele pagou o preço do meu pecado. Todo mundo aqui já aceitou Jesus como seu Salvador? Richard, você já aceitou Jesus como seu Salvador? Sim? Heloísa, você já aceitou Jesus como seu Salvador? Muito bom. Então vamos orar para a gente encerrar. Senhor Deus, muito obrigado, porque eu aprendi sobre o céu e que eu vou no céu adorar o Senhor, e eu vou cantar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Muito obrigado porque o Senhor me ama. E você morreu na cruz por mim, Jesus. E por causa disso o meu pecado é perdoado. E eu te aceito, Jesus, como meu Senhor e o meu Salvador. Amém.